Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 11 de maio de 2019, vamos falar um pouquinho sobre a educação. Se inscreve, comenta, compartilha, daquele like bacana e vamos lá. Durante a sabatina na Comissão de Educação do Senado, realizada nesta terça-feira, o ministro da Educação, Abraham Aytaib, respondeu a diversas perguntas e críticas dos parlamentares sobre o contingenciamento de 30% do orçamento de todas as universidades federais. Afirmou ainda que se a reforma da Previdência vier a ser aprovada e com isso o país voltar a crescer, esse contingenciamento poderá ser revisto. Vamos pular isso aqui rapidinho. Aqui. Para o ministro, as universidades federais geraram resultados insatisfatórios para o país. Isso é um fato que não dá para negar, gente. Como sugestão, Abraham declarou que os reitores teriam que prestar contas ao Congresso sobre a educação de base. Defendeu que professores e alunos realizem testes regulares para avaliação de desempenho, concordo, mesmo que para isso gerem custos adicionais. Quais os instrumentos para entregar o que o Brasil precisa? Não tem uma bala de prata. A gente tem que valorizar o professor, pagar mais ao professor da base. Gostei disso. Tem que ter testes para professores e alunos. Quando a gente não tem método nem critérios, quem paga é a criança. Sou a favor de testes, eu também. Mesmo que a gente precise pagar mais, gastar mais para realizar os testes. Bom, tá aqui a matéria, né? Declarou o ministro. Bom, gente, tá aqui a matéria, né? No meu modo de ver, eu acho que o ministro está corretíssimo. A nossa educação hoje não cobra do professor. O nosso sistema hoje, né? O sistema que é usado, que vem sendo usado ao longo dos anos pelo governo PT, governo do Michel Temer, que ainda está em vigor, né? É um sistema que não cobra dos professores. É um sistema que não cobra dos alunos. Mas tem a prova das Olimpíadas, tem aquela prova não sei das quantas, não sei o quê, Olimpíada de Matemática. Gente, isso aí não é nada. Sabe por que não é nada? Porque isso aí só cobra dos alunos. Só cobra dos alunos. Os professores não são cobrados. Nós temos hoje uma educação péssima. Não adianta dizer que o Brasil tem uma educação boa, que nós não temos. Nós já tivemos. Já citei aqui vários exemplos de crianças na quinta série do ensino fundamental que não sabem soletrar, que só leem soletrando. Eu tenho 40 anos de idade hoje, na minha época de quinta série, eu fazia uma redação elaborada, bonitinha, certinha, seguindo toda a regra, todo o contexto direitinho dela, com introdução, né, com corpo, com conclusão, respeitando tudo direitinho, com pontuação. Hoje você pega uma criança, ela não sabe soletrar, é mal soletra, numa quinta série, não existe isso. Quer dizer, tá certo o ministro aqui, tá corretíssimo. O Brasil só vai para frente se os professores começarem a serem cobrados. Eu achei legal uma coisa que ele falou, tem que cobrar o professor? Tem que cobrar, mas também tem que dar salário para o professor. Outro ponto legal que eu achei importante, sabe, esse pensamento dele, essa preocupação, pagar mais aos professores. Nossos professores ganham um pouco. O PT fala aí direto em salário, em salário, em salário. Pô, dá uma olhadinha na valorização dos professores na época do PT. Não teve, gente. Os professores passaram o governo do PT sendo mal pagos. E olha que eles defendem, né, com unhas e dentes. Mas no governo PT os professores foram mal pagos, verdade é essa. Essa questão do contingenciamento, os 30%, sabe o que eu achei engraçado nisso daí? É que tem uma maquiagem. Eu estava lendo outro dia que eu sentei aqui, comecei a ler, e eu percebi uma coisa, gente. Esses 30% não é como a gente está pensando, não. Vamos supor, olha só que interessante, é bom você se ligar nisso aqui, que a esquerda não fala isso, a esquerda fala que é 30%, mas não explica do quê. E aí coloca na conta como se fosse do valor total. Então você imagina o quê? Vamos supor que uma universidade ganha aí, sei lá, R$1.000 por mês, né? Vamos supor, é só um valor simbólico. Então, ela ganha aí um valor de R$1.000 por mês do governo.
Aí você fala, vai cortar 30% desse negócio aí? Vai ficar quanto? Vai ficar R$ 700, é assim? Bom, tecnicamente sim. Mas na prática não é assim que funciona. Mas 30% de 1.000, Gley, dá 300. Você tira 300, dá 700. Você ficou burro, cara? Não, gente. O problema do PT e da esquerda é que eles contam a história pela metade. Olha só como é que funciona isso. Funciona assim. É 30%? É. Mas não é do valor total dos R$ 1.000 que a universidade vai receber. Ela recebe 1.000. Só que desses 1.000, tem uma parcela que é chamada a parcela de gastos não obrigatórios. É aí que tá a pegadinha. Mas a esquerda fala isso pra você, ó, dedinho, eles não falam. Eles falam que é 30% e aí você vai acreditar que é do valor total. E não é, gente. De 1.000, vamos supor que 10% seria um valor que vem para esses gastos não obrigatórios. Então, você pega R$ 900, é da faculdade por obrigação. R$ 100 é para esses gastos, as despesas assim, extras aí, que não são obrigatórias. Então, ó, você tem 900 que isso aqui tem que investir na educação. Agora tem esses 100 aqui que formam os 1.000, esses 100 aqui é para despesas, uma coisinha, uma outra, blá 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 blá. O que o governo está fazendo? É 30% desse valor aí. É descontando desse valor. Você entendeu? É porque eu não estou lembrado dos números reais. Mas nos números reais lá, isso dá em torno, no pacote todo, do valor que esse número que eu estou usando para vocês é só um exemplo, é porque eu não lembro de cabeça o valor total lá, o montante, tá? Mas no montante todo, quando você desconta esses 30%, desse gasto não obrigatório, ele vai tirar uma fatia do valor total de 7%. Então quando eles falam em 30% do valor total, eles estão mentindo, porque na verdade é apenas 7% do valor total que está sendo cortado. Vocês entenderam agora? É apenas 7% do valor total. Então quando você pega um montante de R$ 1.000 e tira 7%, dá o quanto? Dá R$ 930, não é isso? Pronto. Na verdade, está se tirando apenas R$ 70 de R$ 1.000. É uma conta meio... É porque eu não tenho o valor aqui, gente, fechado. Mas vocês depois entrem aí no site do MEC que vocês conseguem entender. Lá tem os valores explicados direitinho, a tabelinha, né? E que na verdade não é 30% do todo, é 30% de uma pequena parte que está lá. Aí quando você joga no pacote total, em vez de dar 30% do todo, dá só 7%. Aí o bacana dessa história, que é a parte que eu queria chegar. Primeiro eles mentiram, né, pra você, dizendo que era o valor total. Não é o valor total. A gente entendeu que é só uma parte, dessa parte tira 30%, que na fatia do geral dá só 7%. Bom, não sei se vocês estão conseguindo compreender meu raciocínio, sou péssimo para explicar. Aí o outro ponto que é engraçado. Em 2014, governo Dilma. 2015, governo Dilma. Você sabe quanto foi o corte nessa fatia? Bom, eu já disse que o valor total bruto vai dar o quê? 7%, né? No governo Dilma foi 8% e 9%. Mais do que o governo Bolsonaro está fazendo corte. Isso leva a entender que eles deveriam ter feito essa mesma bagunça, essa mesma frescuraiada toda no tempo que a Dilma cortou esse valor. A Dilma cortou mais do que o ministro da Educação propôs aqui, do que o Bolsonaro esse corte do presidente. Porque no montante total é 7. No governo Dilma 2014, 2015, um foi de 8% e o outro foi de 9%. Mas você viu o PT sair nas ruas? Você viu o pessoal gritando? Você viu o PCdoB gritando na rua? Não, gente, você não viu. Por quê? Porque eles estavam no poder. E o dinheiro estava... E a razão desse aumento do coisa... Perdão. A razão desse corte que eles fizeram... Perdão, né? Não é um aumento, é corte. Foi para gastos deles próprios.
para levar o nosso dinheiro embora. Diferente do Bolsonaro, que ele está cortando justamente o que está sendo gastado indevidamente. Então é bom você entender que é 30%, sim, mas não do montante total, e sim do valor que é destinado a despesas não obrigatórias, que somado ao pacote total, ao valor que entra no todo, dá apenas 7%. Bom, gente, se vocês conseguirem entender, pelo amor de Deus, entendo, porque eu não consigo explicar não. Mas a verdade é essa. No governo Dilma, eles não reclamaram quando foi de 8% e 9%. Aí no governo Bolsonaro, querem reclamar agora de 7%. É muita safadeza, é muita cara de pau. Então, eu sou a favor sim do que o ministro está falando aqui. Educação precisa-se ter planejamento, precisa-se ter cobrança, né? Reitores, tem que dar conta do que é feito com dinheiro lá dentro da universidade. É preciso? Sim, é preciso. Porque até agora os caras gastavam à vontade. Tá na hora de mudar isso. E outra coisa que ele fala, investir na educação de base. Parabéns, é isso que tem que fazer. A educação pública, da escola pública precisa de investimento. E para finalizar, a questão do salário. Ele demonstra preocupação com o salário dos professores. Professores ganham pouco. E no governo Lula e Dilma continuaram ganhando muito pouco mesmo, não tiveram valorização. E o PT continua aí gritando aos quatro cantos de educação, educação, mas eles passaram 13 anos no poder e não fizeram nada pelo professor. Só ferraram com o professor e tornaram nossos alunos cada vez mais igual a Dilma, cabeça de vento. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.